Olá, turma do Cuidadores Especializados. Como eu prometi a aula passada, hoje nós vamos continuar com a parte de fisiologia, da parte de células do sistema esquelético, de como é a formação dos ossos, tá? Como faz a formação dos ossos. De que os ossos são formados? Quando perguntamos do que os ossos são formados, rapidamente muitos respondem que é constituído por cálcio, né? E não é somente o cálcio que tem a formação do osso, né? Tem o cálcio, o fosfato e tem as células ósseas. Quais são essas células ósseas, né? São, diferentemente do que muitos pensam, os ossos que compõem o esqueleto humano são formados também por vários tipos celulares que pertencem ao tecido ósseo. Então, as células que são encontradas nos tecidos ósseos são os osteócitos, os osteoblastos e o osteoclasto. São os osteócitos, são aqueles que ficam situados na cavidade interior da matriz óssea, tá? E o osteoblasto é aquele que é responsável por toda a parte orgânica, por produzir praticamente todas as células que tem dentro do nosso tecido ósseo, tá? A gente chama de matriz óssea, a parte orgânica do osso é o osteoblasto, tá? E que ele renova as células do osso, reabsorve aquelas células que já não faz produção, que já não tem mais serventia, é tudo osteoblasto, tá? Garantindo assim remodelamento do osso, tá? Então, por exemplo, a gente foi lá, teve a fratura do osso. Quem vai fazer a produção óssea celular para recompor aquele osso é o osteoblasto, tá? O tecido ósseo é responsável pela formação do osso, né? Então, olha lá, eu coloquei um quadrinho, né? Para a gente ver como que é o tecido ósseo, como que são as células ósseas, né? Então, lá, o osteoblasto são as células que compõem a matriz óssea, eu falo brincando que é a matriz, a estrutura da célula óssea é o osteoblasto. Os osteócitos, que é dentro mesmo do osso, dentro da cavidade do osso, os osteócitos, e a matrizes ósseas, que fica entre os osteócitos e os osteoblastos, tá bom? Da parte das células ósseas foi somente aquilo mesmo, e agora a gente vai dar continuidade na parte de anatomia do sistema muscular, dos músculos. A musculatura esquelética do nosso corpo, que nem eu falei, a gente tem a parte esquelética, que é do esqueleto, que é a estrutura do nosso corpo, do nosso organismo, né? E as células, e os músculos é o que vem depois dos ossos, que compõe também basicamente toda a nossa estrutura corporal, né? Depois dos ossos, outra parte que tem estrutura do nosso corpo, aí eu falo que é uma parte mais externa, porque o osso fica mais interno e o músculo fica mais externo, né? É uma parte de estrutura mais externa do nosso corpo, é a musculatura, né? Então, o sistema muscular constitui a maior parte da musculatura do nosso corpo, que chama popularmente a nossa carne, né? Nossa parte mesmo fofinha é a nossa carne. Essa musculatura recobre totalmente o esqueleto, tá? E está presa aos ossos e é responsável por toda a nossa movimentação corporal. Então, quem permite fazer muitas das movimentação corporal é o músculo, a nossa musculatura esquelética, tá? A união das fibras musculares é feita pelo tecido conjuntivo e o que permite a atuação da força de concentração gerada por cada fibra para a gente fazer o nosso passo, para a gente ter a estrutura para a gente se levantar, para a gente se locomover, é a fibra muscular, né? Que chama cada fibra sobre os músculos interagindo, chegando até os nossos tendões, né? Que são os tendões que tem o ligamento ali, que ajuda a contrair, pinçar aquele músculo para a gente ter estrutura, para a gente poder se locomover, tá?
adenoneurose e os ossos, tá? É importante notar que as estruturas celulares das células musculares possuem nomes especiais. A membrana celular, que é chamado de sarcolema, o citoplasma, que é o sarcoplasma, e o retículo endoplasmático liso, que é o retículo sarcoplástico, tá? Mas lá pra frente, como vocês sabem, na parte de fisiologia, eu explico cada parte celular de cada sistema. As fibras musculares são delimitadas pelo sarcolema e os seus sarcoplasmas se encontram preenchidos de fibrilas paralelas, chamadas miofibrilas, constituídas por 4 proteínas. Então aqui, ó, é todo o nosso sistema muscular do nosso corpo, né? Então vocês veem, vocês podem ver nesse quadro, que o nosso organismo inteirinho é revestido por sistema muscular, né? Então, tanto na parte craniana, face, pescoço, braço, abdômen, tórax, tórax anterior, braços, pernas, pés, tudo é revestido por músculo, tá? Ó, a musculatura na parte frontal, as musculaturas frontais, que é da testa, temporal, a musculatura facial, esternocleidomastoideo. Fala, nossa, que músculo é esse? Essa musculatura aqui, ó, que reveste a parte aqui do pescoço, tá? O trapézio, que é aqui dos ombros, o deltoide, que é aqui a parte mais do peitoral, né? E mais em cima, o grande peitoral, o bíceps braquial, o grande ráquio do abdômen, que é onde a gente faz a musculação para ficar os quadradinhos, é o grande ráquio do abdômen. O externo comum, que é dos dedos e do pulso, grande adutor, que é da coxa, adutor é da coxa externa, né? Músculo do grande adutor. O costureiro, que é o do meio da coxa, racto femoral, o que fica, ó, racto femoral, que é do osso do fêmur, que é o que recobre todo o fêmur, vasto interno, que é a parte interna da coxa, vasto externo, que é quando a gente vai dar vacina no bebê, a gente dobra assim, ó, você vê o vasto externo perfeito da criança, que é onde a gente faz vacina. Gastrocnidômio, que é a parte aqui, ó, interno já da parte da, vulgarmente falando, da canela. Solear, que também é uma musculatura que reveste indo para a parte interna. E a tíbia anterior, que como o nome já própria diz, é o que reveste o osso da tíbia, tá? Essa é a parte da frente. Aí a parte de trás, que é o que reveste, a musculatura que reveste os ossos occipitais, o esplênio da cabeça, que é essa parte aqui da nuca, tá? O esternocleidomásteo, que é o que eu falei para você, que reveste aqui o pescoço, tá? Então ela começa aqui atrás e vai aqui para frente. A angular da escápula, que é daqui em cima, o trapézio, o infraespinhoso. O que é o infraespinhoso? Que dá sustentação na nossa coluna, tá? Que é aqui a parte das costas, o deltoide, no braço o trapézio, que é a parte de trás aqui, esse músculo de trás, o grande dorsal, que é das costas, essa parte toda das costas é o grande dorsal, o infraespinhoso, que é o que sustenta, também ajuda a sustentar nossa coluna, o grande redondo, que é essa parte aqui, ó, que é abaixo aqui do deltoide, tem o grande redondo, que ele é um osso meio transverso, assim, que dá sustentação também, mas que às vezes a gente tem uma cãibra nele, porque às vezes quando a gente pega algum peso, ele também sobrecarrega, de dar aquela dorzinha no meio aqui das costas, às vezes é o grande redondo, que a gente também sobrecarrega ele às vezes. O grande oblíquo do abdômen, aqui na parte de trás, que vem aqui mais da lateral. Grande glúteo, que é o nosso glúteo, nosso bumbum.
grande adutor, que é da parte interna da coxa, mas da parte de trás. O bíceps femoral, que é o que fica atrás da coxa anterior, mas que protege aqui o fêmur, né? A parte do fêmur da parte das costas. O gastrocnodérnio, da parte anterior, da parte de trás, que é o externo, né? Que na parte posterior é o interno, na parte posterior é o externo. O solear, né? Também. E o tendão de Aquiles, que é a parte do nosso tornozelo, né? É o tendão que reveste o nosso tornozelo. Os principais músculos do nosso corpo, né? É os músculos da face, que é responsável pela nossa expressão facial, tá? Os músculos da mastigação. Então, sem a musculatura, a gente não conseguiria ter esse movimento, né? Pelas fibras de mastigar os alimentos, né? Que é pelo temporal, masseter, peridoides, lateral e medial. Músculo do pescoço, que é o supra e o infraidioideus, que eu já ensinei para vocês, né? Aqui, ó, do osso do infraidioides, que é do pescoço, né? O escaleno e o plastima. O músculo do tronco, que é o peitoral, intercostal, abdominal anterior, abdominais laterais, e do tronco posterior. Os dos braços, né? Que é do musculatura toda do braço, que eu falei para vocês lá em cima, do ombro, do antebraço, da mão. E da perna, que é os músculos do glúteo, do quadril, da coxa, da perna e do pé, como a gente já viu lá em cima, naquela parte do homem, com toda a musculatura, cada musculatura descrita, que nem eu falo, enfim, toda a musculatura é importante, porque sem a musculatura não seria possível ter a sustentação do nosso esqueleto, porque ele ajuda a ter a sustentação do nosso esqueleto, do nosso corpo, e que faz a fibra muscular, que é o que faz a gente ter a movimentação, nosso movimento, nossa mastigação, a nossa rotação do pescoço, é toda através dos músculos, tá? Então aqui agora a gente entrou na parte da fisiologia muscular, que é uma parte muito, muito importante da musculatura, tá? Porque a gente vai ver quando o nosso músculo está interligado a várias coisas, né? Da parte até sanguínea mesmo. Igual a actina, que é a estrutura longas e fibrosas, que é a actina F, formada por duas cadeias de monômeros globulares, e a actina G, que é enrolada em uma hélice. A troponisina, que é a molécula longa, fina, que vai principalmente nas extremidades, tá? Formando fragmentos longos localizados sobre a actina. Então tem a actina e por cima da célula de actina tem a trophomiosina, tá? A troponina, que é um conjunto de 3 subunidades presas à molécula de troposina. A TNT, que é ligada fortemente à tripomiosina, a TNC, que tem grande afinidade nos íons de cálcio, tá? E a TNL, que inibe a ação da actina e da miosina. A miosina é de alto peso, ela é uma célula grande, tem alto peso molecular, em forma de bastão, sendo uma das extremidades bem saliente globular e localiza na combinação de ATP. O que é esse ATP? Adenosina trifosfato. ATP é a energia da nossa célula. Sem ATP, nossa célula não funciona. O alimento da nossa célula é o ATP. Dotada de atividade de ATP básica, quer dizer, tem uma básica atividade celular, transformando o ATP em ATP, que libera energia nas reações de contração muscular. A miosina é formada por duas subunidades,
a miomiosina leve e a meromiosina pesada. Então, tem a célula leve e a célula pesada. A leve corresponde com a maior porção do bastão celular. Então, a maior formação celular na parte muscular é pela leve. Enquanto a meromiosina pesada é composta pela maior parte do bastão, junto com a saliência globular na da miosina. O sarcolema consiste em uma membrana celular, chamada de membrana plasmática. Vocês lembram lá na aula do começo de histologia e citologia que eu dei? Né? Na primeira aula de fisiologia que eu mostrei para vocês a célula humana, que tem a membrana plasmática, a mitocôndria que faz a respiração celular, o citoplasma, o retículo endoplasmático, o núcleo. Então, na célula muscular tem quase igual àquela membrana humana, só que da parte do tecido muscular, tá? Então, lá, o que a gente lembra da membrana que a gente estudou na primeira aula de fisiologia? A membrana não é o que reveste toda a célula humana, não é a que faz a troca, né? O que excreta e o que absorve, que é de bom para a célula, né? Então, aqui não vai ser muito diferente, ó. É um revestimento de uma fina camada do material de polissacarídeo com muitas fibrilas, porque é no músculo, né? Tem as fibras, então de muitas fibrilas, colágenas delgadas, tá? E aqui, ó, é uma fibra muscular. A fibra muscular, ó, que bonitinha. É o núcleo, ó, o núcleo da fibra já fica mais na parte superior da célula. A gente chama de banda 1 ou banda I. Banda A, linha Z, a mitocôndria, que é a respiração celular. A miofibrilas, que fica dentro da parte interna da célula. A sarcoplasma, que serve como citoplasma da célula muscular. A sarcolema, que fica mais na parte externa da célula muscular. O túbulo T. O túbulo T é o que recebe o alimento para a célula. A cisterna terminal, o retículo sarcoplasmático, que é o que faz o funcionamento, que ativa todo o funcionamento da célula muscular, e a invaginação do túbulo T, tá? Então essa daqui é uma fibra muscular, como que é dentro do nosso músculo. Tipos de tecidos muscular. Então, cada parte do organismo tem um tipo de um tecido muscular. Como assim, professora? O nosso músculo, por exemplo, do intestino, né, é um músculo liso. Ele não tem a fibra muscular, ele precisa de uma motilidade para carregar o nosso alimento, mas ele não precisa de tanta fibra muscular para ter o impulso de andar, por exemplo. Então, o impulso, a musculatura, por exemplo, do músculo da coxa, o músculo do fêmur, é a musculatura estriada, né? Uma musculatura, a gente fala que é esquelética. Por quê? Porque ele precisa de mais fibra para ter esse impulso e para ter a maior sustentação do nosso corpo. Já a musculatura intestinal já não precisa de tanta fibra. Então, a gente fala que é uma musculatura lisa, não tem fibra, tá? Então, aqui, ó, o músculo estriado esquelético está presente na maior quantidade do nosso corpo humano, está preso no nosso esqueleto, através dos tendões, que permite que realizemos movimentos variados, como andar, correr, manipular objetos, ter a sustentação, ter a força, é pela musculatura esquelética, né? A gente fala o músculo estriado, tá bom? A contração é forte, rápida, descontínua e voluntária, tá bom? Descontínua quer dizer que após uma contração não ocorre automaticamente outra. O que caracteriza a voluntariedade, quer dizer, a contração do músculo esquelético depende de um comando central, de um comando cerebral. Então a gente pensa, vou andar. A gente manda o estímulo para a nossa musculatura
e a gente então voluntariamente, porque a gente quer, porque a gente mandou o estímulo, levanta e anda, tá bom? É da vontade da pessoa. Você lembra lá na primeira aula que eu falei disso? Na primeira aula de anatomia eu não expliquei isso? Quando é da vontade nossa, do nosso querer, vou levantar para andar, e quando é do nosso organismo, a gente não comanda, como eu, por exemplo, eu já tinha explicado para vocês. Ó, pulmão, agora vamos respirar. Ó, pulmão, vamos parar de respirar. Não. Nosso sistema é inteligente, ele não, mesmo a gente dormindo, a gente não para de respirar. O músculo cardíaco, o músculo pulmonar, independente da nossa vontade ou não, eles continuam a funcionar. Então, não é pela nossa vontade, é pelo nosso organismo. Então, a célula da musculatura estriada cardíaca, como o próprio nome diz, sugere ser encontrada apenas no coração, assim como o músculo esquelético. O músculo cardíaco possui células longas, cilíndrica e estriada, porém não ramificada, porque o coração é um saco envolto de músculo, né? Tem a musculatura e depois tem o saco pericárdico, e o nosso coração então tem a parte da musculatura dele mesmo que faz a contração da musculatura cardíaca e no seu ritmo, tá bom? Essas ramificações unem uma célula às outras através de uma estrutura permeável e de pulso elétrico do disco intercalar. Como esta ramificação e contração do músculo cardíaco é uniforme, essencial para o bom funcionamento do coração. Então, o próprio coração tem a parte elétrica dele, tem a sinapse dele, vamos falar assim, né? Então, nosso próprio coração faz o estímulo elétrico e tem a contração cardíaca, né? Aqui tem a parte superior e a parte inferior cardíaca. Aqui injeta o sangue e aqui pulsa e manda para a veia para distribuição do nosso organismo. Então, ó, nosso coração é uma máquina perfeita de próprio impulso elétrico, que é a sinapse dele, tá? E a contração voluntária dele. Ele mesmo se comanda e se vira sozinho lá dentro, tá? A contração desse músculo é rápida, forte, involuntária, né? Então, se a gente querer ou não, o coração bate. Você não vai falar coração bate, coração para de bater. Não. Ele é involuntário, ou seja, independente da nossa vontade. Portanto, é também contínua, já que uma contração desencadeia a outra. Assim sucessivamente. Como eu expliquei, o coração ele tem o próprio impulso cardíaco, ele tem o próprio ritmo de contração muscular, ele é involuntário, você querendo ou não, ele mesmo se organiza. Quando tem algum problema, ele também dá sinais no nosso corpo, tá? Que lá na parte do sistema cardíaco eu vou explicar cada um para vocês, tá? Mas o nosso coração, eu falo que o nosso cérebro e o nosso coração é um dos sistemas mais fascinantes de se estudar, porque ele é por si só, ele não depende muito de outro sistema. Claro que um órgão é interligado ao outro, mas eles têm uma dinâmica de funcionamento de si muito legal de se ver, de se estudar. Tipos de tecido muscular, então, a gente falou do músculo esquelético, músculo estriado cardíaco, né, que é do coração, e da musculatura lisa. A lisa, como eu falei para vocês, que é encontrada nos órgãos internos, como intestino, bexiga, útero, sendo responsável pelos movimentos realizados pelos mesmos, né, que é um movimento mais lentificado, porém, que é o de peristaltismo, que eu falei do intestino, também exemplo atrás, tá? E a expulsão de urina, contração do parto, peristaltismo do intestino, ele tem a musculatura lisa, que eu expliquei, não contém fibra, né? Já é uma musculatura que nem o próprio nome diz, liso, que não precisa de muita força, de muita contração,
né? Claro que tem que ter um movimento, mas ele é mais sutil, é uma musculatura lisa, né? Também encontrado na parede do vaso sanguíneo. Então, nossa parede do vaso sanguíneo, toda a parede é revestida pela musculatura lisa, tá? Onde ajuda a regular a pressão sanguínea, certo? Então, ali, ó, no primeiro slide, musculatura cardíaca, que tem as fibras. A fibra é um pouco mais leve, já não tem tanta aquela quantidade de fibra, porém tem, né? Ó, ele é levemente estriadinho. O músculo estriado, ó, é um sobre o outro, a estria. E o músculo liso, que ele tem essa facilidade de deslizar, ó, as fibras são bem abertas, que eles se deslizam para ter o peristaltismo, certo? Para entender melhor os tipos de musculatura no nosso organismo: músculo liso, músculo involuntário, localiza-se na pele, órgão interno, aparelho reprodutor, glande vaso sanguíneo e aparelho excretor. Estímulo para a contração do músculo liso é mediado pelo sistema nervo vegetativo, quer dizer, né, a gente controla, né, o nosso sistema nervo vegetativo que manda o sinal e ele mesmo faz o comando ele é involuntário, a gente não tem controle sobre isso. A musculatura estriada esquelética, que é inervada pelo sistema nervoso central, como esse se encontra na parte sob o controle consciente, chama-se músculo voluntário, da nossa vontade. As contrações do músculo esquelético permitem os movimentos dos diversos ossos e cartilagens do esqueleto. E músculo cardíaco, musculatura cardíaca, esse tipo de tecido muscular forma a maior parte do coração, dos vertebrados, tá? O músculo cardíaco carece de controle voluntário dele mesmo, inervado pelo sistema nervoso vegetativo, quer dizer, ele mesmo se controla, não é a gente que controla, tá? Então hoje, gente, é só isso, tá? Então eu falei da parte da fisiologia do sistema óssea, do sistema esquelético e falei toda a parte do sistema muscular, tá bom? Até a próxima aula, fiquem com Deus e até breve.